Oi, meu nome é Rafael, eu sou médico psiquiatra. Nesse vídeo eu vou falar sobre 3 erros muito comuns que pessoas com transtorno de pânico cometem no seu dia a dia. O primeiro erro é não saber o que é o transtorno do pânico e não saber identificar uma crise, um ataque de pânico. O segundo erro é a respiração errada que muitos pacientes fazem no seu dia a dia. Não conseguem respirar direito. O terceiro erro é o fato de ficarem medindo a pressão arterial a todo momento. Então, em relação ao primeiro erro, não saber o que é o transtorno do pânico e como identificá-lo, na verdade, metade do tratamento, uma parte muito importante pelo menos, é o paciente entender o que é doença, o que vai acontecer, o que é esperado, o que não é esperado, que isso acaba causando muita confusão na cabeça das pessoas. Quando tem algum desconforto, que não é um ataque de pânico, o que pode ser. Então, eu vou passar uma definição aqui para colar na geladeira, para guardar, inclusive para explicar para outras pessoas, quando for questionado o que você tem, o que você vai no médico, né? Essa definição é o seguinte, né? Uma definição minha. O pânico é um distúrbio de ansiedade com picos inesperados de mal-estar e medo, olha só, acompanhados de várias sensações corporais desagradáveis. Então, o núcleo é uma crise muito rápida, muito intensa, de mal-estar e de medo, e acompanhada de várias sensações corporais, né? Muitas delas. Não tem a ver com a minha força de vontade, e assim como outras doenças, como diabetes, pressão alta, precisa de um tratamento, de um acompanhamento com um profissional de saúde. Então, na sugestão, guarda essa definição e repete para si mesmo e treina a falar com outras pessoas. Porque quanto mais conhecimento você tiver sobre o seu problema de saúde, melhor vai ser o tratamento e melhor vai ser a sua recuperação. E eu gosto muito de gráfico, eu vou mostrar um gráfico aqui, como é que funciona, o que acontece no ataque de pânico. Vou diminuir a minha tela, que é o seguinte, se a gente fosse traçar um gráfico, nesse eixo o nível de ansiedade, nesse outro eixo o tempo, né? E a gente fosse traçar uma linha, essa linha vermelha, de normalidade, né, entre aspas, porque o que é uma ansiedade normal, né? Então, a maioria das pessoas, elas ficam ansiosas em algum momento da vida, em alguma situação. Então, a maioria das pessoas fica nervosa em algum momento da vida. Então, por exemplo, a pessoa está aqui no nível de ansiedade, no final de semana ela relaxa, então fica menos ansiosa. Aí vem segunda-feira, tem uma entrevista de emprego, uma entrevista no emprego, fica um pouco mais estressada. Depois ela relaxa de novo, aí ela tem, um encontro, por exemplo, vai conhecer alguém novo, tem uma reunião com pessoas novas, e assim ela vai oscilando. Sofre um assalto, por exemplo, o nível de ansiedade fica um pouco maior, e ela vai oscilando. Ninguém vive numa linha reta de normalidade a todo momento. Mas o que acontece em pessoas que têm a síndrome do pânico, e está nessa linha preta agora, é o seguinte, as pessoas elas têm seus momentos de calmaria, né, então ela calma, mas durante a crise, de repente, vem um medo, vem uma sensação muito desconfortável, uma série de sensações corporais mesmo, que eu vou falar a seguir, é uma coisa muito súbita, então tem um pico, né, vê como o gráfico vem aqui em cima, quase saindo da tela, e depois, assim como ela sobe super rápido, ela volta mais rápido também. Isso dura questão de, às vezes, segundos, minutos, dificilmente, muito raramente horas, é uma coisa muito rápida. A pessoa volta a viver como se nada tivesse acontecido muitas vezes. Teve uma crise, um ataque de pânico, e um ataque de pânico não configura necessariamente uma síndrome do pânico, mas o que pode acontecer é que depois, em algum outro momento, com esse gatilho, ou assim, algum fator estressante, a pessoa tem um pico de ansiedade, de medo muito intenso de novo, caracterizando um ataque de pânico, e depois ela vai se acalmando. E pode acontecer, muitas vezes, tamanho desconforto, tamanho incômodo que a pessoa teve, que fica uma ansiedade basal, fica um desconforto que dura um tempo ainda. Fica um desconforto que dura um tempo ainda, algumas horas, né? Depois ela volta na normalidade, ela como se nada tivesse acontecido. E quem tem a síndrome do pânico, o transtorno do pânico, começa a ter essas crises de maneira frequente. Uma vez por mês, depois uma vez por semana, uma vez por dia, várias vezes ao dia. Não existe uma regra, mas o fato é que elas ficam mais intensas e mais frequentes. Então, no gráfico aqui, a pessoa tem mais um pico, que é rápido, que é muito intenso, depois que volta à normalidade. Só um parênteses, né? Um outro transtorno, um outro tipo de transtorno de ansiedade, que é o TAG, que é o transtorno generalizado,
que as pessoas podem ter o TAG e ataque de pânico, e a síndrome do pânico também, inclusive é muito comum de acontecer. Essas pessoas, elas já têm um nível de ansiedade maior que o normal. Normal, eu digo, no sentido de atrapalhar o dia a dia, de não conseguir dormir, de não conseguir desempenhar as funções laborais e mesmo lúdicas de maneira mais tranquila, que estão sempre com os nervos à flor da pele, com pensamento antecipatório, pensando nos problemas futuros, não conseguem relaxar. Então, o nível de ansiedade de uma pessoa com TAG, ela também vai oscilar. Então, passa por algum fator estressante, uma reunião de emprego, sai de férias, vai oscilando. Mas a todo momento fica demais, fica um tom a mais que em outras pessoas que não têm prejuízo na sua funcionalidade por conta da ansiedade. E uma pessoa com TAG também pode ter um momento muito agudo, muito intenso, de uma crise de ansiedade, como eu estou mostrando nesse gráfico aqui. Depois vem outro, então, uma pessoa que tem TAG também pode ter um ataque de pânico. Pois bem, eu falei que num ataque de pânico, numa crise de pânico, a pessoa pode sentir várias sensações físicas mesmo, né? E as mais comuns, que são listadas inclusive nos manuais de psiquiatria, são as seguintes: palpitação e taquicardia, quer dizer, o peito ficar batendo forte, a taquicardia é o coração batendo no ritmo acelerado, uma frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, sudorese, fica suando, tremor, então as mãos e o corpo ficam tremendo, a pessoa pode ter uma dificuldade muito grande para respirar, né? Uma vez até quando eu trabalhava no pronto-socorro como clínico, apareceu um paciente jovem, 20 e poucos anos, uma falta de ar muito grande, não conseguia nem falar, já foi direto para a sala de emergência, pedi para monitorizar, já foi escutando, achei que era uma crise de asma pela idade, né? Mas a escuta pulmonar estava normal, a situação estava normal, mas ele estava numa angústia muito grande, não estava conseguindo respirar, parecia uma insuficiência respiratória mesmo. Até tinha pedido para preparar material para entubar, e quando eu fui ver, aquilo foi passando, ele estava estável, hemodinamicamente, clinicamente, aquilo passou, depois eu fui ver, tirar a história, conversar com o paciente, com os familiares, e era uma crise de pânico, né? E tamanha dificuldade para respirar, então não é uma mera falta de ar. É muito comum também o paciente apresentar uma dor no peito muito intensa, uma pressão, né? Pode ter náusea, com vontade de vomitar, tontura. Eu tive pacientes que o único sintoma é tontura, acham que vão cair. É possível acontecer também de ter dormência dos membros, sentir calafrios ou calor, um calorão no corpo. E esses últimos dois sintomas são muito típicos também, mas não tão conhecidos, que é a desrealização, quer dizer, é a perda da conexão da pessoa com o ambiente. Quase como se ela não reconhecesse o ambiente que ela está, tivesse a sensação, por exemplo, que as paredes pudessem se fechar e cair em cima delas, o ambiente se fechar em cima delas. E a despersonalização, quer dizer, que é a perda da conexão com o próprio corpo. Quase como se a pessoa se desconectasse e visse o próprio corpo a uma certa distância. Lembrando um pouco do que falam da experiência de paz e morte, né? Desses sintomas, né, todos podem acontecer na verdade, existem alguns que são mais comuns, eu vou mostrar aqui para vocês. O trabalho, um artigo publicado em 2010, entrevistou várias pessoas com transtorno, perguntou para cada uma delas o que elas sentiam, né? E fez um gráfico mostrando quais eram os sintomas mais comuns, né? Lembrando que não necessariamente porque é mais comum que você pode ou vai necessariamente sentir esses e não vai sentir outros. Então, aqui nesse gráfico a gente tem um dos eixos da frequência nos sintomas, quer dizer, o percentual de pessoas entrevistadas que respondeu sim, eu tenho esse sintoma, e no outro eixo é listado alguns dos sintomas, tá bom? Então, por exemplo, um sintoma que quase todo mundo teve foi o sintoma de palpitação. Na verdade, todo mundo teve, 100% das pessoas. Então, é uma coisa muito comum sentir palpitação, batedeira no peito. 89,5% sentiram a respiração mais curta. Quase 90% sentiram uma sensação de asfixia. Então, como sintomas respiratórios são comuns, são frequentes no ataque de pânico. Cerca de 87% sentiram sonolência, tontura. Um pouquinho mais de 80% sentiram muito medo de morrer. Uma coisa muito angustiante também. Na verdade, o desconforto de um ataque de pânico, muitas vezes, é mais intenso, mais incômodo que o infarto propriamente, que pode vir
pode vir, por exemplo, como uma epigastralgia, um desconforto epigástrico leve. E o ataque de pânico, raramente, quase nunca ele vem mais ou menos, né? É sempre uma coisa muito intensa, a pessoa acha que vai morrer mesmo. Então, dor ou desconforto torácico, 80%. Formigamentos nas mãos é menos frequente, mas ainda assim bastante, cerca de 74%. Sentir calafrio, 74% também. Náusea, dor abdominal, pessoas que vomitam, 75%. Tremores nas mãos, 73%. E por fim, medo de ficar louco, que é uma coisa muito comum e muito angustiante também. E a pessoa não está louca, mas ela tem a sensação que vai perder o controle. E assim como é importante saber o que é o pânico, quais são os sintomas típicos, é importante ficar atento também ao que não é pânico, porque existem muitas doenças, muitas condições orgânicas que a gente fala, que podem mimetizar, que podem causar sintomas parecidos com o transtorno do pânico. Então, tão importante quanto receber um diagnóstico, olha, você tem o transtorno de pânico, um médico, um psiquiatra preferencialmente, é importante descartar algumas outras coisas, como, por exemplo, arritmias. Existem arritmias que podem aparecer do nada e aceleram o batimento do coração. O sujeito acha que está tendo um ataque de pânico, mas na verdade não. Na verdade é um problema da condução da eletricidade do coração. É importante também descartar quadros de epilepsia, quadro de convulsivo, são quadros convulsivos. Os mais típicos são os tônico-clônicos, a pessoa perde a consciência, se debate, fica mexendo as mãos, saliva. Mas existem vários tipos de crises convulsivas que são mais brandas e podem mimetizar, podem simular o ataque de pânico. É importante descartar quadros de labirintite também, né, que são as vestibulopatias. É importante passar um otorrino se você estiver tendo muita tontura, antes de falar que é pânico. Muito importante descartar também doenças na tireoide, né, que é responsável pelo metabolismo. Então, se ele está funcionando de mais ou de menos, normalmente a mais, um hipertireoidismo, por exemplo, pode acontecer crises de ansiedade muito intensas, muito parecidas com a crise do pânico, mas que na verdade são causadas por uma regulação hormonal devido à tireoide. E uma causa muito rara também, mas que pode acontecer, é um tipo de câncer nas suprarrenais, que chama feocromocitoma, que libera uma série de hormônios de repente e pode provocar uma crise pânico-like na pessoa. E para descartar essas outras comorbidades, essas outras doenças clínicas, é importante passar uma avaliação de um bom médico psiquiatra clínico ou no clínico médico. Pois bem, em relação ao segundo erro, é respirar errado. Muitos pacientes que têm transtornos de ansiedade, até outros que não têm, respiram de forma errada. E como é que é isso? Eu proponho um teste para a gente fazer aqui, enquanto você assiste esse vídeo mesmo. Um teste de respiração, que vai ser o seguinte: talvez você respire errado e nem saiba. Então eu te proponho respirar bem profundamente por 3 vezes. Puxa o ar bem fundo e depois solta. Pode fazer agora ou pode fazer depois também. Se você fez agora, eu quero te perguntar, como é que você respirou? Você respirou com tórax, o chest breathing, levantando bem a caixa torácica, então eu vou fazer aqui, ó. Ou fez a respiração abdominal diafragmática, expandindo mais a barriga, ou a respiração de bebê. Tem uma chance muito grande de você ter feito a primeira respiração, a respiração torácica. É uma respiração errada, uma respiração que não é bom para quem tem transtornos de ansiedade, porque ela acaba sendo uma respiração muito curta, mais rápida. E uma respiração curta e rápida, ela promove uma eliminação excessiva de um gás chamado CO2 e altera o equilíbrio do nosso sangue, do oxigênio e do CO2. E a respiração abdominal, ela tem algumas vantagens, né, em relação à respiração torácica. Então eu vou te dar 2 bons motivos para você treinar, praticar a respiração abdominal. E eu vou te ensinar como fazer também. A primeira delas é focar a atenção na sua respiração. Na verdade, seja a respiração torácica ou abdominal. Só o fato de você prestar atenção na respiração, isso já te ajuda bastante. E a respiração é uma coisa que acontece no nosso organismo, que a gente pode ou não prestar atenção na respiração. E aposto que você não estava prestando atenção na respiração enquanto assistiu o vídeo até eu falar, mas a gente pode controlar. É diferente, por exemplo, da nossa pressão arterial, que a gente não controla nem que a gente quiser. Essa questão de focar atenção na respiração, imagine o seguinte: pessoas que têm transtornos ansiosos, acontece que o pensamento fica em várias coisas ao mesmo tempo. Então, lembra do trabalho, da esposa, da conta que tem que pagar, do cachorro que tem que fazer exercício, tem um monte de coisa ao mesmo tempo acontecendo na cabeça. Como se fosse, por exemplo, um palco. Imagina, você é o iluminador de um palco de um teatro, e tem vários atores que estão ali representando ao mesmo tempo, mas você não consegue focar a iluminação bem focada, iluminar bem
todos os atores ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher um ou outro, né? Ou vai ficar zigue-zagueando com foco de luz e ninguém vai ficar bem iluminado. Quando você presta atenção em uma coisa só, que é na respiração, que é um ritmo natural, você esquece o resto. É como se os atores restantes ficassem no escuro e você escolhesse um só para focar a luz que você está, que é a sua atenção. Então, quando você presta atenção na respiração, só na respiração, você esquece dos demais assuntos, dos demais problemas. Isso por si só já é benéfico. E uma outra questão é que essa respiração abdominal, que eu vou ensinar, ela tem um efeito no organismo que é como se apertasse um botão e tivesse um efeito calmante no corpo, porque ela estimula um sistema no nosso corpo que chama sistema nervoso parasimpático, que ele é responsável, entre outras várias coisas, por dar sono, por nos acalmar. E um exemplo desse sistema nervoso parasimpático, que ele é ligado, assim, entre aspas, é depois que a gente coloca, depois de uma bela refeição, não dá aquele sono, aquela leseira. Pois bem, o sistema nervoso parasimpático, ele é ativado quando é feita essa respiração abdominal. Então é como se a gente apertasse um botão interno nosso naturalmente, que falasse, corpo, relaxa, dá uma dormida, é a mesma sensação. E aquela história de contar ovelhinha, né, que contavam pra gente na infância, que a gente vê na televisão às vezes, tem tudo a ver com isso, na verdade, de focar a atenção numa coisa só. Na respiração, que eu tenho foco na respiração, mas contar a ovelha, né, prestar atenção nesse pensamento das ovelhas, né, pulando para lá e para cá, uma coisa que a gente não vê no dia a dia nosso, né, ovelhas para um lado para o outro, mas daí que vem essa coisa de contar a ovelha antes de dormir, que foca a atenção numa coisa. Eu vou deixar uma sugestão de exercício para fazer em casa, tá? Não é uma prescrição médica, tá? É uma sugestão, até porque eu não posso prescrever nada, nem dar uma orientação específica para uma pessoa pela internet, mas fica a dica, se quiser tentar, é um exercício benéfico. A primeira coisa é prestar atenção na respiração, tome consciência de como você está respirando. Muito possivelmente estava respirando de maneira errada, fazendo aquela respiração torácica. Então, quando respirar, percebeu o ar entrando pelo nariz e saindo pela boca. Sempre assim, entrando pelo nariz e saindo pela boca. E quando respirar, para fazer a respiração abdominal, vai inspirar, expandindo o abdômen, jogando a barriga lá para frente. E quando for inspirar, vai expirar puxando. Enquanto faz isso, vai se concentrar nesse movimento da respiração. Vai perceber que uma série de pensamentos distantes, diferentes, vão começar a aparecer. Quanto tem para pagar, barulho que estiver acontecendo na rua, uma série de coisas vai tentar distrair. E não tem problema, isso é esperado, isso é comum que aconteça. Aí você traz o pensamento de volta para esse ritmo, de puxar o ar e soltar o ar, sempre com esse movimento da barriga. E não vai fazer isso de qualquer forma. Vai puxar em 3 tempos, tá? Não puxa 1, 2, 3, segura 2 e solta em 6. É importante que o tempo de expiração, o tempo de soltar o ar, seja mais prolongado que o tempo de inspiração. Isso porque, dessa maneira, é potencializada aquela ativação do sistema nervoso parasimpático e aumenta aquele efeito relaxante que eu tinha comentado. Então fica a sugestão de fazer esse exercício algumas vezes no dia. E o terceiro e último erro, que é muito comum em pessoas com transtorno de ansiedade, principalmente o transtorno do pânico, é aquela história de ficar medindo a pressão em casa a todo momento. Está ansioso, mede a pressão? Não está ansioso, mede a pressão? Então, vou mostrar por que isso não faz bem. Existe um número mágico, né, da pressão 12/8, ou 120/80, que é a unidade de medida da pressão arterial. Esse número, assim, ele é um pouco mágico, na verdade, porque ele não vale para qualquer momento, para qualquer situação. Porque a nossa pressão arterial, desde um atleta até uma pessoa obesa sedentária, criança, idoso, é normal, é fisiológico que essa pressão altere ao longo do tempo. E eu vou mostrar um pouco para vocês aqui isso. Então, nesse gráfico, a gente tem a medida da pressão arterial, né, nesse eixo aqui, vertical, e nesse horizontal, as horas ao longo do dia. Então, temos a pressão sistólica e a pressão diastólica de uma mesma pessoa. E como ela vai variando, então, no começo da medida, lá pelas 19 horas, a pressão estava cerca de 130, foi baixando, o sujeito foi dormir, como a pressão vai lá embaixo, ambas, a diastólica e a sistólica, conforme a pessoa vai acordando, a pressão vai subindo, até que no despertar tem uns momentos de maior nível pressórico, né? Cerca de 140 miligramas de mercúrio. E depois essa pressão continua oscilando ao longo do dia. Ela sobe, ela desce,
Mas a pessoa que tomou um café, estava mais animada, depois deu uma relaxada no meio da manhã, depois de almoçar. Então a pressão naturalmente de uma mesma pessoa, ela vai mudando. Ela nunca fica sempre 12/8 ou 13/8,5. É normal que ela fique variando. A gente sabe que uma série de fatores contribuem para essa oscilação da pressão. Por exemplo, ansiedade, dor faz a pressão subir muito também. Se a pessoa quer fazer xixi, se quer ir no banheiro, se a pessoa comeu, se a pessoa fumou, se andou. Então, na verdade, quase tudo influencia no nível da pressão arterial. E é por isso que essa questão da pressão alta, né, que uma pressão arterial tida como maior que 140/90 ou 14/9, a pessoa é dita que tem pressão alta, né? Mas, na verdade, para ter essa medida de 14/9, existe uma série de condições que tem que tirar tudo aquilo que eu falei que pode aumentar a pressão para dar um valor real. Quais são essas condições para medir a pressão para estar valendo, assim, entre aspas? O indivíduo precisa estar sentado, o braço precisa estar na altura do coração para fazer a medida da pressão. O manguito, quer dizer, aquele equipamento que insufla, que aperta o braço para interromper a passagem do sangue temporariamente, tem que ser de um tamanho certo também, senão isso influencia. O aparelho para medir tem que ser calibrado, pode ser automático, pode ser manual. Os aparelhos automáticos, que a maioria das pessoas tem em casa, eles descalibram, quer dizer, eles ficam desregulados depois de algum tempo, depois de um ano normalmente. Então precisa fazer a recalibragem. A pessoa tem que estar calma, ela não pode ter feito atividade física antes, não pode ter tomado café, não pode ter fumado. Tem que ser uma medida, durante a medida a pessoa não pode falar, tem que ficar em silêncio. Então, assim, tem uma série de coisas que mascaram a medida. De certa forma, de maneira que, se foi feita uma medida da pressão arterial sem respeitar essas condições, não vale, está roubando. É como alguém que vai se pesar, balança, e vai alguém lá atrás, como o Bano fez aqui com o colega dele, e pisou a balança sem ele perceber. Vai dar um peso alterado, ele vai achar que ele está mais gordo do que ele realmente está. E não vai ficar satisfeito, muito provavelmente, com isso. Então, ficar medindo a pressão, assim, a todo momento, em casa, sem ser naquelas condições que eu expliquei, é uma medida que não serve para muita coisa, né? A não ser deixar mais ansioso. O que acontece? Mede a pressão, estando um pouco ansioso, vai dar um nível maior do que o normal. Ver essa medida maior da pressão, vai deixar mais ansioso, que por sinal vai fazer a pressão subir mais, que vai deixar mais ansioso e vira essa bola de neve, que na verdade só atrapalha. Então, uma dica é evitar de medir a pressão arterial sem necessidade de se medir, para medir assim, num pronto-socorro. Inclusive, assim, pisou no pronto-socorro, vai ser atendido, pisou no pronto-socorro, vai passar para o atendimento médico, os sinais vitais eles vão ser anotados. Isso é um protocolo, tem que ser feito. Mas vai ser feito de uma maneira correta, tá bom? Então, evitar de medir desnecessariamente a pressão em casa, a todo momento. Ah, mas e se a pressão estiver muito alta, mesmo eu ansioso, não tem risco de ter um AVC, de ter um infarto? E a resposta é não. A pressão é fisiológica, que ela altera, que ela fique mudando em função das condições que a gente está. Se está mais nervoso, está mais ansioso, então eu vou retomar aquele gráfico. Então, por exemplo, em atividade física, a pressão vai subir um pouquinho, vai dar um cochilo, vai descer um pouquinho. Foi assaltado, levou um susto, a pressão vai subir. Então, numa crise de ansiedade, é o equivalente, por exemplo, a se tiver fazendo uma atividade física mais intensa. Tá? De novo, se acontecerem outros sinais de alerta, com sinais característicos de AVC ou de infarto, que a pessoa precisa procurar um ponto de atendimento, claro que os sinais vitais vão ser aferidos. Então, resumindo, nesse vídeo, eu vi com vocês 3 erros muito comuns que pacientes com transtorno de pânico cometem, que acabam atrapalhando o seu tratamento. O primeiro deles é não saber o que é o transtorno do pânico e como identificar uma crise de ansiedade. E a sugestão é que você pratique, tanto falar para você mesmo, principalmente tentar explicar para outras pessoas. Aquele cartãozinho que eu mostrei há pouco mesmo. O que é tentar falar? Diz que para a gente aprender uma coisa, são necessários 3 passos. Primeiro a gente olha e aprende, depois a gente faz, depois a gente ensina alguém a fazer. Então pratica. O segundo erro que a gente vê aqui é em relação à respiração. Como tem uma chance muito grande você estar respirando de uma forma que pode piorar a tua ansiedade. Então procura fazer aquele exercício que eu expliquei da respiração abdominal. Vai ver como isso vai te ajudar em relação à tua ansiedade. E o último erro, que é muito comum também, é aquela questão de ficar medindo a pressão arterial a todo momento. E se a pressão for medida
numa situação diferente daquelas específicas que eu falei, para a pressão, para a medida estar valendo, a pessoa vai deixar mais ansioso, quer fazer a pressão subir mais, vai virar aquela bola de neve. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode me escrever aqui embaixo que eu vou responder. Um abraço.